Como seria se a Alemanha e o Japão tivessem ganho a Segunda Guerra Mundial? É isso o que o Philip K. Dick tenta nos responder no Homem do Castelo Alto. Oi, eu sou o Lucas, esse aqui é o meu canal e eu falo sobre livros, RPG, videogame e o que mais me der na telha. E hoje eu vim falar um pouco sobre o meu primeiro livro de 2026, que eu concluí faz alguns dias. Esse livro foi lançado em 1962 e ganhou o Prêmio Hugo, um do suprassumo da ficção científica. E ele conta justamente isso, uma realidade distópica em que o eixo vence a Segunda Guerra Mundial, e a partir disso a gente está na década de 60, cerca de 20 anos depois da Segunda Guerra, nos Estados Unidos, com um núcleo de personagens que permeia esse mundo distópico. Os Estados Unidos foi fragmentado em dois, o leste é controlado pela Alemanha, que também controla a Europa, a África, a América do Sul, e virou a potência mundial tecnológica nuclear, fazendo viagens interplanetárias e mais um monte de coisa, enquanto o Japão tomou conta do Oriente, da Ásia, do Pacífico e da costa oeste dos Estados Unidos, e é onde parte dessa história se passa. Nessa realidade, todos os pensamentos torpes, racistas e completamente distorcidos que dominavam a ideologia nazista agora estão presentes na sociedade, são abraçadas pela população e dá uma dissonância ver isso com protagonistas estadunidenses. Muito do que a gente vê no Brasil do comportamento de viralatismo para com os Estados Unidos é perceptível nesse livro, só que da visão dos estadunidenses tendo essa posição com a Alemanha nazista. Porque, mesmo o eixo tendo vencendo, a Alemanha dispara como potência, o Japão fica em segundo lugar e a Itália praticamente em último plano. A gente sabe um pouco do que tem de percepção sobre a Itália, mesmo ela vencendo a guerra, porque nessa realidade ela não foge do eixo e se alia com os aliados, ela permanece até o final da guerra com o eixo. A gente, por conta de um personagem, consegue ver que ela é meio que a ralé do eixo que venceu a guerra. A Alemanha desponta e o Japão fica nesse meio termo, tendo o controle da costa oeste dos Estados Unidos, sendo muito influenciado por um oráculo chinês, que é o I Ching, que faz muita presença nesse livro. Ele meio que guia muito dos pensamentos e das ações dos personagens, e não só dos personagens, mas como de esferas sociais como um todo desse lado da costa oeste dos Estados Unidos. Enquanto a Alemanha vai muito por uma parte de distopia nuclear tecnológica que já é muito mais isenta desses pensamentos abstratos e de reflexões divinas, por assim dizer. Esse livro ele tem muito desses pensamentos de diferentes estratos sociais e como a permanência desses ideais nazistas por 20 anos consegue entrar e se enraizar dentro dos Estados Unidos. E na nossa perspectiva, da nossa realidade, é muito curioso ver como a cultura deles é autodesvalorizada. Os personagens japoneses têm um apreço por artefatos e relíquias da época da Guerra de Secessão dos Estados Unidos, de 1700, 1800, tanto que um dos protagonistas, que é o Robert Childen, ele tem uma loja desses artefatos, ele vende isso e a maioria da clientela dele são os executivos jovens japoneses que moram em São Francisco, e você vê uma admiração por essa parte da história que atualmente nos Estados Unidos é muito fervorosa, principalmente no sul eles têm muito desse apreço pela guerra civil americana e tudo mais, e você não vê isso nos personagens estadunidenses, tanto que boa parte da narrativa de algum dos núcleos, do Frank Frink, do Robert Childen, são justamente meio que a criação desse senso de valorização da sua própria cultura, que foi totalmente jogada no lixo depois que os Estados Unidos perdeu a Segunda Guerra. Ao mesmo tempo, em contrapartida, tem um outro núcleo de personagens, a Juliana, o Joe, o Sinandela, que é o italiano que a gente conhece, daí a partir da visão dele da guerra, que foi um ex-soldado da Segunda Guerra, que apresenta um pouco de como que é a visão da Itália nesse pós-guerra, nesses anos 60, é, eles vão numa outra rota para conhecer um autor de um livro. Esse livro do Philip K. Dick, tem muita metalinguagem dentro dele, porque num mundo distópico em que a Alemanha vence a Segunda Guerra, o que um autor faz é justamente escrever um livro de ficção em que os aliados vencem a guerra. E ele vira um best-seller contra a cultura no lado controlado pelos japoneses, onde esse livro é liberado,
enquanto que no lado em que a Alemanha controla, ele é um livro banido. Então é muito legal ver a jornada deles de querer saber mais sobre esse livro, aí até querer conhecer o autor, que justamente é o homem do Castelo Alto, como a fagulha de uma ficção consegue mover uma pessoa num ambiente caótico, completamente torpe, e consegue inspirar as pessoas a querer algo a mais, algo diferente. E eu acho que muito desse livro é pautado justamente nessa metalinguagem de como que a ficção pode ajudar a gente num cenário tão errado e tão sombrio quanto seria um mundo dominado pelos nazistas. Juntando tudo isso que eu falei, o livro todo se torna um deleite. Eu adorei ler esse livro. Eu comecei a ler ele no final de 2025, tá? Fui viajar, passar o ano novo na casa da minha avó, e eu praticamente li metade do livro só no caminho de ida. Eu me forcei a parar porque eu queria experienciar um pouco mais essa história, aproveitar ela e não ingerir tudo de uma vez. Então eu acabei terminando ela agora no começo de 2026. E para quem tinha vindo de uma decepção, que foi o Meridiano de Sangue, que eu até fiz um vídeo aqui, foi um pontapé perfeito para minhas leituras desse ano. O livro, a escrita do Philip K. Dick é muito boa, eu gostei muito. Logo no início, eu acho que por eu estar esperando uma experiência de um universo distópico, de um futuro, na verdade, passado distópico, me lembrou um pouco do William Gibson, que também escreveu coisas da estética cyberpunk um pouco depois dele, porque o Philip K. Dick é o escritor do Blade Runner, então em certos momentos eles foram contemporâneos, eu acredito, e acho que por essa semelhança distópica me lembrou um pouco a escrita do William Gibson, pelo menos na tradução. Esse livro também é da editora Aleph, então acho que eles mantêm um certo padrão. Na reta final, eu acredito que o livro fica um pouco mais introspectivo e filosófico quando comparado com algumas partes da trilogia do Sprawl, do William Gibson, fazendo paralelos com outra ficção distópica que eu li. Porque outros personagens, alguns que eu nem citei, por exemplo, o Tagomi, ou Tagomi, que é um desses chefes de governo japonês que está numa outra linha narrativa, tentando lidar com uma crise que acontece no governo alemão, porque o Hitler vai internado por neurosífilis, e daí o Bormann vira o primeiro-ministro ou chanceler da Alemanha, e daí ele morre. Isso não é necessariamente um spoiler, acontece meio cedo no livro. Então você vê um conflito que acontece a partir dessa alteração no poder da Alemanha e como a briga por sucessão na Alemanha nazista, como ela pode afetar o Japão e os territórios sob domínio japoneses, o quanto isso afeta esse personagem e os personagens que estão perto dele. E a reta final também num outro núcleo de personagens, da Juliana, que encontra com o autor do Gafanhoto Torna-se Pesado, que é esse livro em que os aliados ganham a Segunda Guerra nesse universo. Tudo isso vai para um lado muito mais introspectivo de entender o que é a sua realidade, como você está inserido nela e o que você percebe como real ou não. E eu acho que juntando tudo isso é muito bem justificável todo o reconhecimento que esse livro recebeu e recebe até hoje. Foi o meu primeiro contato com o Philip K. Dick, mas tenho certeza que não vai ser o último. Em geral, eu gostei muito desse livro. Se você já leu algum livro do Philip K. Dick, seja esse, seja algum outro, deixa nos comentários se você tem alguma recomendação de livro parecido com esse. Eu adorei esse gênero de ficção distópica pautada no nosso mundo real, sem ser muito mirabolante, né? Mas eu adorei. E se você tem alguma recomendação, se você só quer falar alguma coisa, falar sobre o primeiro livro que você leu agora em 2026, o espaço dos comentários tá aí pra isso. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem um comentário, deixem um like. E vamos que vamos, 2026, tentar ler bastante coisa. E na medida do possível eu vou compartilhando as coisas com vocês aqui. Oi, Duque. Você tá aí?